Então, hoje a gente veio trazer um estudo, né? Mais uma reflexão sobre esse capítulo psicografado por Divaldo do Espírito de Joana. E é uma passagem muito bonita, uma passagem que eu acho que mexe muito conosco, né? E a nossa ideia é a seguinte: é conversar com você sobre isso, porque eu não sou palestrante, eu estou aqui para estudar, e quando a gente estuda, a gente divide, não é? Porque eu quero que a gente pense junto, que a gente reflita sobre a passagem desse capítulo do livro. E aí, falando um pouco de mim, eu trabalho numa casa espírita, em Nova Lima. O João fez o contato comigo e a gente está aqui para... Estou aprendendo a doutrina espírita, né? Sou um aprendiz iniciante nessa doutrina, e dizem que ela é libertadora, né? Então, eu realmente concordo, né? Que ela é uma doutrina libertadora. Mas ela também é uma doutrina, né? Quando eu cheguei, vi os princípios fundamentais da doutrina. Ela também é uma doutrina que nos chama à reflexão, porque nós temos que lembrar que somos seres espirituais vivendo na Terra, encarnados aqui, e no mundo que aqui fala aqui sobre causa e efeito, né? Pluralidade dos mundos, imortalidade da alma. Então nós vivemos num mundo de provas e expiações. E como nós estamos no mundo de provas e expiações, todos vamos passar pelas expiações e pelas provas. Então, o livro, o capítulo, vem nos trazer algumas reflexões realmente bem interessantes. E eu gostaria de iniciar essa reflexão aqui. Eu gostaria de iniciar dizendo para vocês assim: todos já leram esse capítulo? Né? E então, como a gente vai estudar junto, eu já sei o nome do João, Silvana, Vanilza, Luciana, Ronan, Elvésio, Eliane, Ellen, Regina, Márcia, Joana, Bruno. Olha, vou tentar lembrar o nome de todos, vai ser bem difícil, mas eu vou tentar. E aí eu queria fazer para vocês uma reflexão. Lendo o capítulo, estudando o capítulo, o que ele trouxe para vocês? Quando vocês pegaram o capítulo e leram, o que veio para vocês? É o verso, não é isso? Isso. E aí, Alberto, o que ele trouxe para você? Ele traz algumas situações que é cotidiana do mundo, as experiências que a gente está vivenciando, e depois chama a gente dizendo que se nós quisermos, se nós tivermos a vontade firme, determinação, nós poderemos fazer de todas essas dificuldades uma oportunidade para o nosso crescimento espiritual. Isso. E Luciana, você? Não, o livro. Não.
Tá vendo? E chegou decorou a gente. João? Isso é o que o Alberto falou, que ela vai fazer justamente isso. Se quiseres, você faça caminho, e tem um trecho que ela fala o seguinte, que você ainda espalhe o amor em mundo, né? Porque, na verdade, se nós quisermos realmente caminhar, depende de nós, não depende, né? Então, a lição que ela traz é justamente fazer essa reflexão, que tudo depende de nós. E o mais lindo da história é que ela não nos cobra. Né? Na passagem não há cobrança. Né? Não há imposição. Não é? Nós podemos escolher se nós queremos. Porque o capítulo, né? O nome é muito claro. Nós queremos. Se quiseres, eu quero. E aí a gente precisa refletir, todo mundo, cada um, pensar, nós queremos. E aí, se a gente disse assim, eu quero, o que você quer? Porque lá no capítulo, ele nos fala assim, das questões que nós estamos mergulhados. Quando nós estamos totalmente conectados no mundo que nós vivemos aqui, que é esse mundo de pedra. Estamos aqui agora. E ele também, ela nos chama a reflexão se aonde nós queremos ir. Agora eu pergunto para vocês, a caminhada é fácil? Não, né? A caminhada não é fácil, a caminhada é uma caminhada difícil. E por que ela é difícil, gente? Por que nós, quando falamos assim, nós somos aqui no Centro Espírita, sobre a doutrina espírita. É fácil? É fácil ser espírita? Por que não é fácil? Eu acho que não é questão de ser espírita, ser cristão, né? Porque o que a gente vê, assim, no geral, né? Quantas pessoas, inclusive nós, né? Nos dizemos cristãos, mas as nossas atitudes são condizentes com os ensinamentos de Cristo. Né? Nem com o Espiritismo, né? É porque assim, o cristianismo é mais abrangente. Então, quantas pessoas nós vemos com o Evangelho debaixo do braço, com a Bíblia debaixo do braço, né? E estudando, e na hora de colocar em prática. Mas, vamos pensar nisso? Porque isso é muito importante, essa reflexão é tão importante. Mas se a gente pensar assim, nós queremos. Não é fácil colocar em prática. Não. Querer a gente quer. A gente Busca, a gente está aqui hoje num domingo, 7 horas da noite, né? Porque a gente quer. Mas como seres ainda imperfeitos, para nós ainda é muito difícil colocar em prática todos os ensinamentos de Jesus, né? Sim. Que é o nosso modelo, é o nosso guia, mas na hora que a gente, nas nossas ações diárias, né, a gente esquece totalmente quais são os ensinamentos de acordo com aquilo que nos afeta, né? Sim. E na verdade, nós muitas vezes, nessa estrada do queremos, do que queremos, muitas vezes a gente se perde no caminho. Não é? A gente se perde porque a gente muitas vezes não acredita, a gente se perde porque a gente não conhece, muitas vezes, a gente se perde porque falta persistência, né? A gente se perde porque às vezes a vontade é mais de colher do que de plantar. Então, a reflexão do capítulo nos traz isso, né? E o que quando eu fui estudar o capítulo, eu entendi e eu gostaria de trazer para vocês e discutir com vocês esse processo, que é, eu quero, né? Eu quero. Isso é uma decisão, eu quero. Mas não será fácil.
é uma estrada que a gente tem que percorrer. E a gente precisa, nesse caminho de percorrer essa estrada, a gente vai precisar de algumas virtudes, algumas questões que nós vamos nos colocar. Mas a gente também tem que ter cuidado para a gente não se punir nesse caminho. Porque nós também não somos perfeitos. Nós estamos no mundo de provas e expiações. Então, a gente pode sim, mas a gente pode ter um pouco de calma nesse processo. É isso que a gente vai trazer agora para vocês. O que eu gostaria de refletir com vocês é: nós estamos dispostos a crescer? E o quanto nós estamos dispostos a crescer? São algumas perguntas. Nós queremos a transformação? E o que é a transformação? Deixar o homem velho para trás e buscar desenvolver as nossas virtudes, né? Deixando os nossos vícios, diminuindo os vícios e aumentando as virtudes aos poucos, né? É isso. No processo evolutivo. É isso. E aí, o livro, o capítulo, nos chama a essa realidade. Ele diz para nós que nós podemos escolher, né? Nós podemos escolher qual o percurso nós queremos passar. Se a gente estivesse numa estrada, numa encruzilhada, nós poderíamos decidir por qual caminho passar. Todos os caminhos terão as suas dificuldades, não é? Todos. Não existe caminho fácil para que a gente faça o nosso processo de transformação. Mas existe um caminho possível. E é o que a gente vai começar a discutir e a conversar sobre isso agora. E aí eu queria colocar para vocês o seguinte: todos nós desejamos a paz, a felicidade, o equilíbrio. Mas estamos realmente dispostos a conquistá-los? Tem que beber o cálice, né? É porque a gente, uma vez eu estava escutando o Geraldinho falar, e ele falou assim num programa, e ele disse assim: todos querem ser Chico Xavier. Todos. Mas poucos querem trabalhar como ele trabalhou. Poucos querem a vida que ele viveu. Não é? Então, eu penso assim que nós realmente queremos conquistar, então a gente vai precisar de trabalhar algo em nós, que é o que a gente vai começar a conversar. A mensagem que Joana nos traz, nos promete, ela não promete felicidade. Ela lembra que a caminhada espiritual exige esforço, renúncia e perseverança. Porém, a cada desafio superado, descobrimos os recursos que existem dentro de nós. Porque a gente precisa ter um conceito muito importante, que é o seguinte: a doutrina espírita, o Evangelho e todas as literaturas que nós lemos, aqui o Pão Nosso, a gente está sempre falando de nós. E isso é muito importante, não é? É muito importante a gente observar nós nesse processo. Olhar para dentro, olhar para que a gente possa se conhecer, né? Para que a gente possa dar frutos, né? Então, conquistar, fazer essa conquista é algo que demanda algumas virtudes, que é o que a gente vai conversar aqui agora.
Então, a primeira coisa que eu queria trazer seria sobre. Eu dividi o capítulo em 6 partes. E eu gostaria de conversar com vocês de cada parte que essa que eu penso como um caminho para que a gente possa conseguir conquistar aquilo que a gente quer. E a primeira coisa que eu trouxe é o autoconhecimento. Eu pus aqui por que o autoconhecimento? Porque o autoconhecimento, o que faz a pessoa se autoconhecer? Qual que é esse exercício que a gente faz quando a gente se autoconhece? O que a gente consegue? Saber dos seus limites. Saber dos seus limites, saber as nossas potencialidades. Então, na verdade, a gente passa aqui a descobrir quem a gente é. Então, o autoconhecimento, olhar para dentro de nós, permite que a gente descubra quem somos. Concorda? Isso é uma grande virtude, porque no momento que nós conseguimos olhar para dentro de nós, a gente vai nos descobrir e nós podemos ver muitas coisas. E aí começa a nossa caminhada. Quando a gente para de olhar para o externo, de olhar para o outro, e a gente passa a olhar para nós. Como se a gente tivesse um raio-x, que a gente colocasse uma máquina sobre nós e a gente pudesse ver tudo de dentro de nós e descobrir cada ação, cada célula que a gente tem dentro da gente, para que a gente possa nos conhecer, para que a gente possa nos controlar muitas vezes, para que a gente possa manter a caminhada. Esse do autoconhecimento também, o João falou uma questão aqui que a gente precisa, às vezes, antes de sermos espíritas, sermos cristãos, né? Que a doutrina espírita é uma base para a gente conseguir vivenciar as experiências de Jesus. Então, é preciso que a gente veja as coisas com os olhos de Jesus. Sim. Não com os olhos físicos dele, mas com os olhos, com o olhar que ele trazia, né, sobre os fatos. Então, na hora que a gente conseguir trazer esse olhar para dentro de nós, aí nós vamos perceber muita coisa, o orgulho, o egoísmo, o quanto a gente ainda está caminhando em situações assim constrangedoras até para a gente, né? Porque se a gente não olhar com esses olhos, nós vamos olhar com o olho aonde nós vamos nos envaidecer, nos achar que somos melhor que os outros, né? Então, o conhecer a ti mesmo, conheça a ti mesmo com os olhos do que Jesus nos trouxe, né? É por isso que é muito importante, né? O que Kardec traz no Livro dos Espíritos, né? Esse conhecer a ti mesmo, né? Ele é muito importante para a gente seguir na nossa trajetória aí, né? Junto com Jesus. Não tem como. E aqui muito interessante, né? A frase que está no capítulo: empreendida a excursão ao país da alma, descobrirás que um árbol é a tarefa executada. Por que é tão árduo? Por que é tão difícil para nós? A gente não quer ver o pior de nós mesmos, né? A gente só quer ver o lado bom que a gente tem. E quando você se autoconhece, você está disposto, ou teoricamente está disposto
a enxergar todas as suas faces. É isso. E aí, quando a gente passa a enxergar todas as nossas faces, Aí é se quiseres. Exatamente. E o lindo disso é que uma das partes que eu vou chegar aqui é que eu já vou até pular, que é nós, quando na questão 909 do livro dos Espíritos, né? Não, na 909. 19, não? Quer Não. ali? Quando Kardec nos mostra que, no livro dos Espíritos, que nós fomos criados simples e ignorantes. E aí, isso é muito legal, é muito interessante. Nós estamos aqui falando de autoconhecimento, descobrir quem sou, olhar nossas facetas. Mas é muito importante também a gente entender que nós somos criados espíritos simples e isso significa o quê? Na prática, que nós somos seres imortais. Aqui sobre a imortalidade está a alma, não é? E se nós somos criados simples e ignorantes, significa que nós também estamos numa trajetória, numa evolução. Então, apesar da gente olhar para nós e as nossas facetas não serem aquilo que a gente gostaria, muitas vezes, mas precisamos ter misericórdia de nós. Porque se nós também não tivermos essa misericórdia conosco, como que nós vamos evoluir? E aí, se nós falarmos de misericórdia, eu pergunto para vocês, o que é misericórdia? Misericórdia é a capacidade de olhar para as nossas imperfeições com compaixão, sem nos condenarmos. Ela não ignora o erro, mas também não transforma o nosso erro em uma ação definitiva. Ela nos lembra que somos espíritos em evolução. E, principal, que a cada queda que nós temos uma oportunidade de aprender. Então, se a gente analisar sobre o autoconhecimento, descobrir quem sou, né? Conhece-te a ti mesmo, o livro dos Espíritos. Mas, como somos espíritos simples e ignorantes, nós estamos no processo de evolução. E por estarmos no processo de evolução, nós temos que ter misericórdia de nós. Por quê? Porque pode ser que a gente não alcance imediatamente, tá certo? O nosso processo de evolução. Mas a misericórdia nos traz que nós podemos seguir, sem nos chicotear. Quando a gente não consegue, para que a gente não desista. Então, autoconhecer é o quê? É olhar para dentro de nós. É trazer essa reflexão de nós para dentro de nós, mas com amor. Porque eu pergunto para vocês, quantas encarnações você já viveu, Luciana? Nossa Senhora. Você sabe disso aí? Mas é velho. Não é? Alguém aqui sabe quantas encarnações já viveu? E nós estamos no mundo de provas e expiações. Por que você não está no mundo feliz, Luciana? Porque eu estou fazendo muito difícil. Não é verdade? Então, nós estamos num processo. E dentro desse processo a gente precisa seguir. Mas temos que ter amor por nós.
Porque nem sempre a caminhada vai ser fácil. Na questão 115 do Livro dos Espíritos, na progressão dos Espíritos, pergunta-se: uns terão sido criados bons e outros maus? Qual foi a resposta, João? Você sabe? Que os Espíritos mandaram para cá? Isso é fácil. As pastas caem tudo no prom ali. Mas ele falou assim: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, sem saber a sua missão. Com o fim, por que Deus fez isso, hein, irmão? Qual era o objetivo de Deus? Por que Deus fez isso conosco? Não nos criou prontos, que a gente sabia de tudo. Por quê? A fim de nos esclarecermos, de nos fazermos progredir à perfeição. Só que isso é um caminho. E aí eu pergunto para vocês: nós estamos longe disso? Bastante. A gente vai desistir? E aí eu pergunto aqui: por que vocês não estão lá vendo o jogo? Agora da derrota, né? Mas por que vocês não estão vendo lá? Não é um progresso? Nós estamos aqui conectados com outra energia, com outra vibração. Mas está tudo bem com os que não estão aqui e que estão lá conectados, etc, etc. Existe uma caminhada, uma escada, que cada um progride de acordo com o seu mundo, com a sua realidade, e está tudo bem. Então eu queria colocar para nós que a nossa história não começou agora. Se nós não tivermos misericórdia conosco, que é o amor, que é a compaixão conosco, nós vamos conseguir progredir. Nós vamos conseguir fazer com que aquilo que nos aconteceu reverbere coisas boas, porque tudo que nos acontece, tudo, no final, quando passa, Chico falava isso, né? Tudo passa. E quando passa, a gente fala assim: nossa, passou. E foi bom, né? É uma verdade. Por mais que a gente ache que no momento que está passando é um momento delicado, e é mesmo, é difícil. André Luiz, no livro Nosso Lar, ele, quando chega à colônia espiritual, ele passa. Como que André Luiz chegou lá, no Nosso Lar? Chegou revoltado, ficou nervoso, ele não aceitava, não é isso? É isso. E aí, o que aconteceu? André Luiz, só no momento que ele passou a olhar para dentro dele, lá no mundo espiritual, começou a avaliar as coisas que ele fazia, essa passagem lá no livro, não é? É que ele começa a resgatar esse conhecimento dele próprio, de quem ele foi. E olha que é André Luiz. Então, nós precisamos pensar. Nós hoje estamos aqui reunidos para trabalhar esse autoconhecimento. Mas a gente pode não estar aqui, passar para a próxima encarnação, uma próxima encarnação e sucessivas encarnações, como temos feito. Mas a gente pode iniciar a trajetória. Então, pessoal, para mim, eu trago a seguinte avaliação: o autoconhecimento não é olhar apenas os defeitos, é descobrir as nossas potencialidades, né? Porque Deus, Ele não olha para nós com defeito, não é verdade? Não olha, jamais. Sempre nos estende a mão e nos pergunta, né? Porque Jesus, quando curava naquela época, né? Como que ele fazia para curar? Como é que ele curou o cego? Me perguntava o que queres que eu faça. Ele perguntava: o que queres que eu faça? Não é? O
espera de mim. E aí ele cuidava. E dava a oportunidade. Então mostra para nós que esse autoconhecimento, essa busca de nós para nós mesmos, é que vai nos permitir o primeiro passo para a gente decidir o que a gente quer fazer, o que queremos. Descobrir quem somos não é fácil. Às vezes, como disse, como é que chama? Não. Como a Ellen disse, vai ver todas as nossas facetas. E nós vamos ver facetas que a gente não gosta. Mas é muito importante vermos as facetas que nós não gostamos. Por que é bom? Vou tentar mudar. Porque a gente vai tentar mudar. E a gente vai treinar exaustivamente para que a gente consiga vencer. Até que a gente consiga fazer assim, nem precisei treinar e já consegui transformar. Porque eu treino para conseguir transformar. Sem treino, sem exercício, nós não vamos conseguir. Quando descobrimos quem somos, com as nossas limitações, com as nossas potencialidades, podemos aceitar a realidade com orgulho ou sem orgulho, com desânimo ou sem desânimo. E aí? O que vocês acham? Sem desânimo. Sem orgulho. É isso. Daí, se nós conseguirmos olhar para dentro, conseguirmos fazer esse exercício, buscarmos esse exercício, qual é a outra virtude que a gente precisa buscar em nós? Qual é? A humildade. O que é a humildade? O que é a base da humildade? Eu preciso aceitar quem eu sou. Porque se eu não aceito quem eu sou, como eu vou iniciar a transformação? Porque eu vou ver coisas ali que eu não gosto. Tem coisas que eu gosto, mas tem coisas que eu não gosto. Então eu preciso conhecer, né, as minhas virtudes, reconhecer as minhas imperfeições. E reconhecer que eu sou um aprendiz. Eu sou um espírito em aprendizado. Eu sou uma criança. E aí? O que vocês pensam sobre isso? No livro, a Joana fala assim: reconhece aqui que o caminho não será fácil. Renúncia e solidão, sofrimento silencioso, de esforços incessantes. Eu preciso reconhecer que o caminho não é fácil. Eu preciso reconhecer que trabalhar com Jesus não é fácil para nós. Quantas vezes nós negamos Jesus na nossa caminhada? Não foi só Pedro que negou, nós negamos. Ter a humildade para aceitar quem somos, as nossas imperfeições, as nossas dores, permite que a gente possa ter caridade conosco, para que a gente possa progredir. Joana fala assim: atravessarás um pântano de fel do orgulho, da preguiça, atingindo a plataforma do dever, onde a simplicidade fez morada. Sério? A humildade que tem dentro dessa frase, quando ela nos traz essa reflexão.
Nós, muitas vezes, não queremos viver essa realidade, mas muitas vezes precisamos para o nosso processo de evolução. E aí eu queria perguntar para vocês, qual que é o oposto de humildade? Qual é o antônimo de, né? Na gramática, qual que é o antônimo de humildade? É o orgulho, quem falou? É o orgulho. Né? Então, se nós não formos humildes e não trabalharmos isso em nós, o que nós seremos? Orgulhosos. E se a gente é orgulhoso, aí volta no item 1, a gente consegue progredir para nós mesmos? Então, o nosso exercício é um exercício tão importante de exercer a humildade. É ela que vai nos permitir a sequência de sabermos quem somos, de aceitar quem somos para nos mantermos na caminhada. Então, se eu não olhar para dentro de mim, se eu não descobrir quem eu sou, eu não consigo aceitar o que eu estou vendo. E se eu não aceito quem eu sou, eu não consigo me descobrir. É um processo que fica ali. E muitas vezes nós ficamos uma vida de gerações, de encarnações, batendo em cima disso. Tem algumas citações aqui. Eu vou passar para a vontade. O que é vontade? Por que é vontade? Então nós falamos do autoconhecimento, que é descubro quem eu sou, aceito quem eu sou e decido quem eu quero ser. A vontade me permite fazer isso. O que é a vontade? O que é o conceito de vontade? A gente fala muito sobre vontade. Qual é o conceito de vontade? Todo mundo sabe? O que é o conceito de vontade? A vontade firme de querer? É a faculdade de querer, de escolher ou de decidir algo. É o ato ou o efeito de querer, desejar, intencionar o propósito. É a disposição firme, real, de realizar algo. Esse é o conceito de vontade. Então, o que a vontade nos chama? Ali, ó. O texto, né, o capítulo, o nome dele já fala para nós. Se quiseres. Então, ela está trazendo para nós, ela não nos cobra, ela não nos impõe, mas ela nos faz refletir se queremos. E por isso a gente fala, queremos mesmo? Todo mundo quer. Todo mundo quer. Todo mundo quer a transformação moral. Todos. Acho que não tem ninguém aqui que não queira. Mas a gente. A gente precisa trabalhar essa vontade com esse afim do querer. Então, sem o autoconhecimento permite nos descobrir, né? A vontade transforma essa consciência, né, em mola sobre a ação. Ela que faz a ação da gente transformar, da gente seguir transformando. Agora, uma das facetas que eu tenho são boas. Os meus vícios, eu tenho vícios. Como todos aqui, imagino que tem, todo mundo tem um vício. O vício da maledicência, o vício da bebida, o vício da droga, o vício de não respeitar as pessoas. Isso é vício. Todos nós temos vários vícios. Então, a vontade é que nos permite olhar para essa transformação, para esse autoconhecimento, com humildade e seguir o propósito. Nós temos que decidir, nesse momento,
se a gente vai ter vontade. Toda transformação começa por uma decisão. Jesus nos oferece o caminho através do seu Evangelho. A escolha é nossa. Nada muda até que eu queira mudar. E é isso mesmo. E aí nós temos que pensar, queremos mudar mesmo? Porque mudar, porque fazer isso acontecer, vai impactar muitas coisas. Muitas vezes impacta na família, nos amigos. Pode acontecer. E nós queremos, nós temos essa vontade. Às vezes a gente quer que o outro mude, né? É. A nossa vontade, o nosso querer está para que o outro mude, para fazer do jeito que a gente quer. Mas a gente mesmo não pensa em mudar, né? Enquanto a gente não muda, nada muda. E é muito legal isso, porque é o seguinte, a gente pode mudar em silêncio, né? O mais legal é que nós podemos mudar em silêncio. Nós não precisamos contar para ninguém que a gente mudou, que a gente está mudando, que a gente quer mudar. A própria pessoa do outro lado percebe essa transformação, essa mudança. Quando a gente exerce o direito da ação, a ação de transformar, essa ação da vontade. Então isso nos traz uma reflexão, né? Nós realmente queremos, estamos dispostos a fazer essa transformação. No livro, Joana nos fala: descobrirás tesouros até então desconhecidos, latente em ti mesmo, à espera da tua vontade. Olha só para mim. Quando a gente resolve fazer a transformação, a gente vai encontrar coisas que a gente jamais imaginava. Felicidades que antes, para nós, não eram vistas, porque nós não tínhamos olhos de ver, ouvidos de ouvir. Porque a gente estava preocupado com a trave do outro e não com a própria. Então é muito importante, no momento que a gente faz, que a gente quer. Joana fala no livro, mas aí fica, porque querem. E aí ela fala: se quiseres, seguirás a lei. Quer dizer, depende de quem? Da vontade. É a vontade que vai permitir que a gente venha para o Evangelho, para a de verdade. A vontade é a que transforma a consciência em decisão, a decisão em ação, a ação em perseverança. Quando nós lembramos, como nos lembra Joana, na frase: descobrirá os tesouros que até então são desconhecidos, que a gente acabou de falar. A transformação moral não acontece porque sabemos o que é o certo, porque nós sabemos o que é o certo, gente. Todo mundo aqui sabe o que é o certo. Mas porque temos a humildade de reconhecer, de nos reconhecer, e a vontade de transformar. Então, se nós temos a humildade de aceitar quem somos e continuar na transformação, nós vamos chegar a conseguir responder para Joana no final do capítulo: queremos? Eu quero. Na questão 909 do Livro dos Espíritos: poderia o homem sempre vencer as suas más inclinações pelos seus esforços? Aí os Espíritos respondem: sim. Frequentemente fazemos esforços muito insignificantes. Olha só para que os Espíritos puxaram a nossa orelha. O que nos falta é a vontade. Quão poucos dentre vós
fazem esforços. Eles falaram isso. Não fui eu, não. Não é verdade? Então, é uma questão importante para a gente pensar. Né? E aí tem outras vertentes aqui. Né? E aí, ali, na questão 911, ele pergunta: não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para superar? E a resposta é: há muitas pessoas que dizem que eu quero, mas que a vontade esteja apenas nos lábios. É a pergunta que a gente fez lá no início. Queremos? Queremos, mas não é fácil. Não é fácil. Mas ninguém falou que seria fácil. Mas a vontade está só nos nossos lábios. Ou a vontade é algo que está dentro de nós. E aí, nós vamos para a coragem. O que é coragem? Ora, olhamos para dentro, tivemos que entrar para conhecer nossas facetas. Quando chegamos lá nas nossas facetas, temos que ter a humildade de reconhecer quem somos e aceitar quem somos. Depois a gente vai para o item 3 que diz assim: nós queremos. Temos a vontade? A vontade não está só nos nossos lábios. Nós queremos nos movimentar com essa vontade. E aí vem o 4, que é a coragem. Enfrento minhas dificuldades. Gente, não é fácil. Nós todos temos grandes dificuldades. Todos. E aí nós precisamos enfrentar. A coragem é continuar a aceitar os desafios, reconhecer, mudar e recomeçar. O que é o significado de coragem? Alguém sabe dizer para mim? Coragem é a firmeza de espírito para enfrentar as situações difíceis e perigosas, sofrimentos ou desafios. Bravura, ânimo para agir, mesmo diante do medo. É preciso ter coragem diante do medo. Força moral para sustentar uma decisão ou defender uma convicção. João, quantos anos faz tempo? Eu? 20 e poucos anos. Aqui 24. 24 anos aqui, eu já fiquei sabendo. Eu já contei. É preciso ter coragem, né, irmão? Sim. Porque não é fácil. E aí, quando eu chego na casa espírita, aí eu me chamo lá para fazer parte da diretoria. Porque preciso, né? Porque um só não está dando conta. Eu te ajudo no que precisar, Sr. João, mas não quero fazer parte. Mas eu também não quero me comprometer. Falta coragem para transformar. Em síntese, né, pessoal, a coragem é a capacidade de agir, apesar do medo. Porque na hora que a gente chega e nos encontra naquele lugar, é preciso coragem para sustentar. Não é fácil. A coragem não é a ausência do medo, é ir com medo. É ir com medo. Pronto, aí é coragem. Porque você, apesar do medo, você vai progredir. Não é? Então, na nossa evolução espiritual, a conquista verdadeira depende de perseverar. Se nós não perseverarmos, não tivermos a coragem, nós vamos desistir no meio do caminho.
Então a receita lá do capítulo, que nos chama a reflexão, queremos, é preciso nos conhecer, é preciso saber aceitar quem somos, ter vontade para começar a transformação e coragem para persistir. Ela usa o se ainda, né? Se quiseres. Se quiseres. Ou seja, depende só de nós. Depende só de nós. No capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, pedi e obtereis. O que fortalece a coragem? A oração. A oração fortalece a coragem, nos engrandece, nos conta, quando estamos conectados numa oração, nós somos capazes. Quem aqui já sentiu isso quando está fazendo uma oração de verdade? Conectado. Então, fala. Nós temos coragem para conseguir. Nós recebemos essa intuição. E não precisa ser médio expressivo, não. Todos nós. Pois é, né? O amparo, né? A oração nos traz esse amparo. E aí, pessoal, depois da coragem, nós já estamos lá vencendo as etapas, né? Depois da coragem, eu tenho persistência. Por que a persistência é tão importante? O que é persistência? Olha só, renúncia em solidão, sofrimento silencioso e esforços incessantes fazem-se indispensáveis para o êxito do empreendimento. Imagine, nós fazemos isso o tempo todo. Tem que ter persistência para vencer. Nós não vamos conseguir vencer só com a vontade, porque existirão momentos que serão mais difíceis na nossa caminhada, onde a gente vai questionar e vai dizer assim: Sr. João, mas eu fiz tudo, né, Sr. João? 24 anos de centro, eu fiz tudo, mas é preciso coragem, mas é preciso persistência para manter, porque as dores e as dificuldades estarão lá da mesma forma. Porque tudo que a gente tem que passar, nós vamos ter que passar. Então, uma citação no texto que eu achei muito legal. Se quiseres, embora ignorando a extensão do caminho a percorrer, irá lutando contigo mesmo, vencendo cada dificuldade e criando um clima vivo de amor por onde passas. Pensa, gente, olha que maravilha isso. Se nós conseguirmos ser capazes de sermos luz, né? Sermos a iluminação nossa e de alguém que tenha necessidade. Mas para isso é muita persistência, porque a gente vai galgar muito caminho, muita história. O Evangelho segundo o Espiritismo: buscar e achareis. Uma frase que eu acho que combina muito bem. Ajuda-te e o céu te ajudará. Eu não posso orar e pedir que Deus me ajude. Eu posso fazer, mas eu estou me ajudando. Eu olhei para mim, né? Eu tive humildade de olhar para mim, eu me reconheci, eu tive vontade, tive coragem dos desafios. Missionários da Luz tem uma passagem que fala assim: a preparação reencarnatória
mostra que Deus trabalha no nosso progresso. A evolução nunca é imediata. Olha só que maravilha. É isso. No final, a gente tem mais cobrança, autocobrança do que a espiritualidade conosco, né? Mas eu acho também porque a gente encarnado, a gente tem essa visão do tempo, né? Disso daqui, né? A gente esquece que a gente é espírito imortal, né? Que a gente tem quanto tempo, né? Quantas encarnações, como você falou, para se melhorar, mas a gente quer resolver tudo de uma vez só. Que bom que a gente está tentando resolver tudo de uma vez só. Quanto mais a gente resolver nessa, menos para a próxima, né? Mas também a gente tem que ter esse olhar para a gente de alto amor, né? De alto, assim, de saber que a gente não vai dar conta de certas coisas nessa existência. Mas que a gente, e a espiritualidade, Deus, Jesus, eles têm essa decisão para nós de um cuidado, de saber que a gente não vai dar conta nessa, né? Não é exigido da gente tudo aqui, né? A gente tem tudo pela frente aí. E você percebe isso, você está numa mesa mediúnica, não existe um espírito, um guia, né? Protetor da casa, ele não vai puxar a nossa orelha. Ele pode dizer assim, com muita firmeza, né? Para os médios, uma mesa mediúnica, dizer assim, vamos estudar mais, vamos ler mais, não é? Mas ele jamais vai nos puxar a orelha de forma... Por quê? Existe misericórdia, existe o livre-arbítrio. Né? Então nós temos que pensar que no caminho que a gente escolhe da evolução, que a gente quer, é uma coisa de cada vez e a gente pode conseguir ou não. Lembra, somos espíritos imortais, criados simples e ignorantes. Nosso processo de evolução, nós acabamos de falar sobre isso aqui. E tem uma passagem muito interessante de Mateus, no Evangelho de Mateus. Ele fala assim: aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. É isso. Aquele que, apesar de todas as dificuldades, ele será salvo. Isso tudo para nos contar o item 6, a última parte do estudo. É a transformação moral que todos queremos alcançar. Torno-me uma pessoa melhor. Quem aqui não quer se transformar numa pessoa melhor? Levanta a mão. Olha, ninguém levantou. Todo mundo deseja ser uma pessoa melhor. Mas, como serei uma pessoa melhor se eu não olho para mim, se eu não me descubro, se eu não me aceito, se eu não tenho vontade, se eu não tenho coragem de mudar e se eu não tenho persistência nesse processo? Eu vou conseguir transformar moralmente? O Evangelho, ele fala assim, de uma forma mais maravilhosa do mundo. Ele diz assim: reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Isso aqui é tudo. Se nós conseguirmos iniciar o nosso processo de transformação, nós podemos dizer, no final do estudo do livro, no capítulo 47 do livro 46? 47. Podemos dizer assim: nós queremos. Porque nós queremos nos transformar. Nós queremos uma vida diferente. A
transformação moral é a mudança interior do caráter e da conduta, pela qual a pessoa substitui gradativamente suas imperfeições por virtudes, orientando suas escolhas pelos princípios do bem. Passagem do Evangelho de Mateus. Não ajunteis para vós tesouros da terra, mas ajuntai tesouros do céu. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. O autoconhecimento nos permitiu conhecer quem somos. A humildade nos ensinou a aceitar, sem máscaras, as nossas virtudes e as nossas imperfeições. A vontade nos impulsionou para a mudança. A coragem nos fortaleceu para enfrentar nossas limitações. A persistência nos manteve firme, apesar das dificuldades, das quedas e dos recomeços. E isso, pessoal, nos conduz a um princípio: a transformação moral. E aí, não feliz, e finalizando, que o meu tempo já acabou, eu digo assim: Deus nos oferece os recursos, Jesus nos mostra o caminho, a doutrina espírita nos traz a consciência, mas a decisão de caminhar, perseverar e transformar pertence a cada um de nós. Boa noite.